alma se alimenta atualmente. Há uns meses atrás eu me desliguei da igreja da qual eu congregava, não suportava ver mais todo aquele engano que o clube eclesiástico praticava. Aí decidi sair, hoje não participo mais de nenhuma reunião evangélica, às vezes sinto falta. É outro para quem a alma é a igreja. Você veja como isso é engessado no coração dos irmãos. Que obra maligna foi essa? Que obra diabólica foi essa? Que fez a alma dos crentes ser a igreja. Sem igreja não se tem alma. Sem culto público não se tem devoção. Sem oração comunitária não se tem comunhão com Deus. Sem frequência é um lugar ausente de Deus. E mais, ele saiu do lugar, foi a primeira coisa que disse: saí porque não aguentei e não sei mais com que alimento a minha alma. A fonte do alimento da alma dele era um lugar. Parece que ele deixou a Bíblia no lugar. Parece que ele deixou o Novo Testamento, os Evangelhos no lugar. Quantos anos faz que eu não frequento nenhum lugar? Eu prego, mas que eu não frequento. Quem é que eu vou ouvir pregar o Evangelho? Para me alimentar, para pregar para outros? Quem é? Eu ouço Jesus. Eu ouço Paulo. Eu ouço Pedro. Eu ouço Tiago. Eu ouço Judas. Eu ouço João. Eu ouço Mateus. Eu ouço Marcos. Eu ouço Lucas. Eu ouço o escritor de Hebreus. Eu ouço Davi. Eu ouço Abraão. Eu ouço Daniel. Eu ouço Ezequiel. Eu ouço Jeremias. Eu ouço Zacarias, eu ouço Ageu, eu ouço Naum, eu ouço Abacuque, eu ouço Malaquias. Às vezes eu ouço Esther. Às vezes eu ouço Juízes, Deuteronômio, Levítico, Êxodo, Gênesis com muita frequência. Eu ouço. São os meus pregadores há 40 anos. São os que me alimentam. É nesse vínculo que eu obtenho a minha consolação, como disse Paulo escrevendo em Romanos no capítulo 15, porque é por esses testemunhos que a gente obtém da Escritura, da palavra, que surgem a nossa consolação e a nossa esperança pelo testemunho de fé das Escrituras. Meu pastor é Jesus, o meu apóstolo e o meu bispo. E o colegiado dos meus mentores são esses apóstolos e profetas. Sempre foram e sempre serão até o último dia da minha vida. E qualquer outra pessoa que eu tenha amado ouvir, ou ler, ou dele receber, ou aprender, foi tudo coisa que veio como acessório, prazer, privilégio, alegria, mas nada essencial. O essencial sempre foi coletado da fonte única. Tudo aquilo que terceiros me trouxeram foram contribuições que as que ficaram porque condiziam com a matriz do Evangelho. As que não condiziam, eu deixei fora, como deixo. Então, voltando a ele, é ainda um sintoma triste de que a religião roubou a alma, se apropriou da alma de tal modo que a pessoinha não frequenta mais um lugar e diz: perdi a minha alma. Não se lembra mais da Escritura, não se lembra mais de que Deus é Deus, que Deus está presente, que o Pai está com ele, o habita, mora com ele, que Jesus disse: olha, o lugar onde você, nos ambientes geográficos, o mais adequado é o seu quarto. E mais adequado ainda são os escaninhos mais íntimos do seu coração, onde Deus habita. Então, meu amigo, retome a sua alma.
Sua alma não é a igreja, sua alma não são essas coisas. Pelo amor de Deus, você tem alma. Para cantar louvores sozinho, cante. Dance diante de Deus sozinho, leia salmos em voz alta. Ore, intervenha nos processos mundiais, com oração, com ação de graças. Ore pela sua vida, ore por todos. Você está em Deus, não deixe ninguém dizer que não está engessado, emplastado no prédio e nas instituições. Significa afastamento de Deus, porque essa persuasão vem do diabo, não vem do Evangelho nem do Espírito Santo. Abrace a verdade e não se queixe de poder ter tudo você mesmo, onde você está, em nome de Jesus. E aí? Ele segue aqui. Você disse que se alimenta de tudo, todas essas coisas, né, Caio? Você falou. Aí ele fala assim: nem ler a Bíblia consigo mais. Pois é, porque ele não lia antes ele ouvia a Bíblia segundo o pastor, segundo a igreja. Até hoje não teve uma vida sua com Deus. Sua, meu amiguinho. Essa é a desgraça aqui. Dizendo que só Jesus salva, só Jesus salva, só Jesus salva. A igreja gritando, fazendo plásticos e adesivos, só Jesus salva. Mas a alma das pessoas fica assim, dizendo para fora que só Jesus salva, mas para dentro repetindo que fora da igreja não há salvação, fora da igreja não há comunhão com Deus, fora da igreja, parede, instituição, prédio, expressão histórica, todo mundo está desviado. Fora do ambiente da igreja, Deus não tem propósito, não tem planos. Quem não estiver naquele ambiente está fora do propósito de Deus. O mundo inteiro e o universo fora daquele ambiente são coisas de somenos. Essa é a desgraça da doença. Pelo amor de Deus, me ouçam e se enxerguem. É a desgraça da doença, é a desgraça da idolatria, é a desgraça da anomalia, é a desgraça da perversão, é a insuportabilidade total em relação ao que fizeram de calamidade com o Evangelho de Jesus, deixando pessoinhas humanas nessa condição pagã de dependência de pau, de pedra, de homem, sem até hoje terem tido sua própria vida, relação, intimidade com Deus, sendo pastoreados por Jesus, dizendo: eu sou uma das ovelhinhas, Ele é o meu pastor, eu o conheço, eu lhe reconheço a voz e eu o sigo. Então, pelo amor de Deus, no mínimo comece a ler a palavra aí agora. E vá ouvindo o evangelho que está sendo aqui anunciado, porque a fé vai se acender no seu coração pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Braulio. Ele continua. Minha vida se tornou bem medíocre. Trabalho essa semana toda. Tudo é normal, daí para frente. Medíocre. Tudo mais é consequência disso que a gente já tratou. O resto é só descrição de sintoma. Como é que ele pode ter uma vida que não seja medíocre com esse tipo de consciência espiritual? Ele está reduzido a um cavalinho aqui de qualquer coisa, um bonequinho. Só isso. Vira a gente agora, irmão. Vira a gente, em nome de Jesus. Você já sabe de tudo, o resto é descrição de sintoma. Não dá para ser feliz sem uma alma lotada pelo Espírito Santo de Jesus e do Evangelho. Qualquer tentativa paralela é engano. E qualquer tentativa de descrever como você ficou, eu já sei. Porque disso eu sei. Não receber e não viver o Evangelho pode andar com um livro embaixo do braço, mas eu sei como você vai ficar. Sei como todo mundo vai ficar, sem precisar profetizar. É óbvio. Não haverá vida para quem não viver cheio da vida de Deus em Cristo e no Espírito Santo. Infelizmente e felizmente, é simples assim. Nós estamos falando de alma, estamos falando sempre de uma dimensão interconectada e transconectada em relação ao todo da vida.
Tem uma dimensão da alma que só sossega quando recebe dimensões absolutas, a palavra, o espírito, o sentido da vida, a conexão com Deus. Aí habita a essencialidade do nosso descanso, da nossa alegria, do nosso repouso, do nosso contentamento. Mas nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, porém também de pão vive a alma. Por isso o salmista diz, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, a minha nepaz, que é essa dimensão que conecta o material, a sensorialidade, com as dimensões mais profundas do ser, se alimenta também de gostos, de cheiros, de prazeres, de melodias, de músicas, de arte, de sensibilidade, de encontro, de fraternidade, de amigos, de vínculos, de filhos, de mulher, de mãe, de pai, de amores, de ajudas, de serviços. Tudo isso está nessa dimensão psicológica do nosso ser. Tanto quanto a alma se nutre também do toque da natureza nela e do toque dela na natureza. É o orvalho, é a chuva, é o vento, é a água fresca, é a cachoeira, é a onda, é o murmurejo delas, é o sol quente, é o mormaço, é o frio. Todas essas coisas, quando a gente aprende, tudo vai sendo patrimônio da alma, incorporação da alma, e a gente vai crescendo em todas as dimensões. Agora comparem isto, que é uma pílulazinha de algo que é muito maior do que eu consegui reduzir em 5 minutos. Sim, comparem a esse estado que a gente vem ver as pessoas descreverem até aqui, numa perdição total da alma, porque fixaram a alma a um ente religioso, que passou a ser o dono de suas almas. E quem não está no ente religioso está sem alma. Vejam que catástrofe.